Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Martins, criei esse canal com o objetivo de compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Dessa vez eu criei um pacote, uma playlist aqui com 4 aulas sobre poliedros, desde noções básicas até resolver problemas mais complexos utilizando relação de Euler, que isso é o que mais cobra no Enem, vestibular, né? Identificar esses poliedros, a relação de Euler e tal. Então, nessa aula 1, eu vou trazer um pouco de noções de poliedro e aí a gente vai progredindo no nosso conhecimento até chegar na aula 4, que vai ser uma aula só de exercício, onde a gente vai resolver questões simples, médias e difíceis, tá bom? Então, vamos lá, nossa aula 1. Então, primeiramente, eu vou definir o que é um poliedro, tá? É interessante a gente definir o que é um poliedro, porque a gente não gera dúvida, né? Tem que ser capaz de distinguir o que é um poliedro e o que não é um poliedro, tá? Então, poliedros são figuras tridimensionais formadas pela união de superfícies planas, ou seja, polígonos. Ou seja, toda estrutura fechada formadas por figuras poligonais é chamada de poliedro, tá? Poliedro é qualquer figura fechada em 3 dimensões, um sólido fechado, onde ele é formado por figuras poligonais ou polígonos, tá? Então, logo de cara, a gente consegue ver essa primeira figura. Essa primeira figura ela é um cubo no nosso dia a dia e dá para ver que essa face aqui frontal ela é um quadrado, né? Dá para ter essa noção já, né? A gente consegue identificar que ele tem um quadrado formando esse cubo, né? Então, esse cubo aqui, pelo fato dele ser formado por polígonos regulares, ele é um poliedro, tá bom? Então, poliedros são figuras formadas por poliedros, são sólidos formados por figuras poligonais, tá bom? Esse daqui de baixo é o octaedro, dá para ver que ele é formado por figuras triangulares, né? Ó. Então, esse sólido aqui embaixo, que ele é formado por triângulos, ele também é um poliedro, porque são figuras poligonais que vão compor a sua estrutura, tá bom? E aqui, por que o nome é octaedro? Porque ele tem 8 faces, tá? Então, eu vou ter 4 faces em cima, 4 faces embaixo, e aí vou ter a nossa figurinha formada por faces poligonais, tá? Aqui também é um poliedro, dá para ver se as faces são retangulares, né? Então, aqui não resta dúvida, também é um poliedro, é uma estrutura fechada, formadas por faces poligonais. Aqui embaixo a gente tem a nossa pirâmide, né? Que ela também é um poliedro, vai ter faces poligonais aqui na sua estrutura, no caso são triângulo, e a base dessa pirâmide é um quadrado, né? É um quadrangular, na verdade, essa nossa base dessa pirâmide. Essa outra estrutura aqui você vai ter um hexágono aqui em cima, né? Tem um hexágono também embaixo, e nas laterais dele é formadas por retângulo, né? Dá para ver que tem retângulos montando sua estrutura. Então, todas essas figuras, e além daquelas que você vê no seu dia a dia, são figuras poligonais, tá? Só um adendo aqui, só uma observação, é que se você tiver uma circunferência, ela não é poliedro, tá? Só para lembrar você. Porque você não consegue, né, uma esfera, tá? Me perdoe. Se você pegar uma esfera, ela não é poliedro porque ela não tem figuras poligonais na sua estrutura. Ela é formada pela rotação. Então, você rotaciona um semicírculo, aí você forma essa nossa esfera, tá? Isso vale também para o cone, que ele não é um semicírculo, não é um poliedro, né? Isso vale para o cone e vale também para o cilindro, né? O cilindro, o cone e a esfera são chamadas de sólidos de revolução, tá? Não são poliedros, são sólidos de revolução, tá bom? Então essas 3 figuras aqui, para você não cair em pegadinha, aí em concurso, prova, Enem, sabe que eles não são poliedros, porque não são formados por faces poligonais, por estruturas, por superfícies poligonais, tá bom? Beleza? Dúvida? Qualquer algo que você queira comentar, coloca aí nos comentários que a gente vai responder você. Continuamos. Então, quais são os elementos de um poliedro? Tem que saber também. Quais são os elementos? Bom, dá para ver que existem umas quinas aqui. Ó. Então, essas quinas, esses bicos, esses vértices vão compor o poliedro. Então, essas extremidades são chamados de vértice do poliedro. E essa figurinha aqui, que já é conhecido nosso, que é o nosso cubo,
dá para perceber que ele tem 8 vértices. Ele tem 4 vértices em cima e 4 vértices embaixo. Aqui do lado na pirâmide também tem vértices. Tem esse, que é o vértice da pirâmide, tem mais 4 aqui embaixo, que são os vértices da base, tá bom? Então aqui também você vai ter vértices na estrutura do poliedro, tá? No caso aqui são 5 vértices. Essas linhas que conectam os vértices são chamados de arestas, tá? Então toda linha, todo segmento de reta que une 2 vértices são chamados de arestas, tá bom? Então a gente vai ter uma aresta, outra aresta lá atrás, aresta aqui, 3, 4, aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas tem esse cubo, tá bom? Então, primeira coisa, identificar o que é vértice, identificar o que é arestas, tá bom? Pirâmide tem aresta? Tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 arestas nessa pirâmide. Fábio, por que você está contando? Eu não entendi ele. Por que você tem que fazer essa contagem? Essa contagem já deixa você preparado para o próximo tópico que a gente vai ter, que é a relação de Euler. Então já vai se acostumando com essa contagem, que é algo que você vai fazer mais na frente, usando álgebra, usando cálculo, tá? Então, aqui também a gente vai identificar as faces. Então, aqui eu vou ter faces nas laterais desse cubo. Aqui eu vou ter outra face na lateral. Em cima eu vou ter outra face. Então, o polígono que compõe esse poliedro é exatamente chamado de face. E nesse caso aí você tem uma face quadrangular, né? Então, face quadrangular, ao todo são 6 faces quadrangulares, compõem o cubo. E aqui você tem faces triangulares compondo a pirâmide nas suas faces laterais. E embaixo você tem uma figura quadrangular. No caso, é a base da pirâmide. Base quadrangular e as laterais são triângulos. Então, tanto na pirâmide, tanto no cubo e em qualquer poliedro, você tem que ser capaz de identificar o vértice, as faces e as arestas. Beleza? Além do mais, você tem que identificar no seu cotidiano. Então, você vai ter nas estruturas, na arquitetura, no formato dos edifícios, você vai ter poliedros. Nas caixas de leite, poliedro. Nas embalagens de presente. No Toblerone, que é o nosso chocolate, vai ter também poliedro, que é um prisma. Dá para ver que tem face triangular aqui na frente. Dá para ver que tem retângulo nas laterais, ó. Certo? Então, essas estruturas, aqui você tem o favo de mel, que tem hexágono aqui em cima, ó, na base, certo? Então, ó, essas figuras no nosso dia a dia, tanto na natureza, na arquitetura, nas embalagens, a gente tem os poliedros cercando a nossa volta, tá? Então, em nossa volta, ao observar o nosso cotidiano, os poliedros estão sempre presentes, tá? Então, passe a ter essa percepção visual que no seu dia a dia tudo é poliedro, tá? Quase tudo é poliedro. Tem algumas estruturas que não são poliedros porque são sólidos, sólidos de revolução, como eu falei anteriormente. Beleza? E também tem algumas estruturas irregulares que também não são poliedros. Por exemplo, esse artesanato. Então, esse artesanato aqui não é poliedro, é uma estrutura irregular. Tá bom? Outro exemplo aqui também, esse outro artesanato não é poliedro, são estruturas irregulares. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos adiante. Além do mais, a gente tem que ser capaz de identificar o que são poliedros convexos. Tá? Poliedro convexo e não convexo. Tá? De forma bem objetiva, né? A gente não tem mais dúvida. Toda vez que você pegar 2 pontos dentro do poliedro e conectar eles, se o segmento estiver inteiramente contido no poliedro, ele é convexo. Beleza? Qualquer 2 pontos que você pega no interior desse poliedro, se você conectar eles e eles estiverem inteiramente conectados dentro da estrutura, ele vai ser convexo. Caso contrário, vai ser não convexo, tá? Aqui eu peguei um ponto A e um ponto B e fiz a conexão. Vamos pegar esse sólido da direita aqui, esse poliedro da direita. Eu vou pegar um ponto nessa extremidade A, vou pegar um ponto na outra extremidade B. Quando eu ligo, dá para perceber que parte desse segmento está fora desse poliedro e a consequência disso é que ele não vai ser convexo. Ele vai ser um poliedro não convexo.
Em algumas literaturas, que eu não gosto muito, pega muito a analogia lá das figuras planas e chama de côncavo. Eu não gosto desse termo côncavo, eu prefiro o não convexo para ficar mais fácil. Nas figuras planas, geralmente as figuras que são côncavas ou não convexas, elas fazem boca. Então aquelas estruturas que fazem boca, elas não são poliedros convexos. No caso da figura plana, ela vai ser uma figura côncava ou uma figura convexa, um polígono côncavo ou um polígono convexo. No nosso caso, também vai ter essa definição, mas eu gosto de chamar de convexo e não convexo, tá? Faz boca, nesse caso da direita, dá para ver que tem uma boca aqui para cima, não convexo. O segmento está inteiramente contido nele, convexo. Beleza pura? Tranquilo? Então, tenha sempre em mente isso, que poliedro convexo, ele não tem essas bocas, essas esquinas que tem aí, tá bom? E esse da esquerda é exatamente o nosso querido poliedro convexo. Cuidado com essa definição. Vamos adiante. Você também tem que ser capaz de perceber quais são os poliedros platônicos e quantos são. Concurso, Enem, vestibular, que cobra poliedro, ele vai sempre te perguntar alguma coisa sobre esses poliedros platônicos. Então você precisa saber quais são esses poliedros platônicos e como é que eu identifico esses poliedros, o que é que ele tem de interessante, o que ele tem de característica que vai ser interessante aqui para nós. Primeiro poliedro platônico. Vamos lá. Primeiramente, o que é um poliedro platônico? São poliedro platônico toda vez que ele é formado por faces polígonos regulares, tá? E o que é um polígono regular, Fábio? É um polígono que tem os lados iguais. Então, se você pegar um polígono que tem lados iguais, ele vai ser regular. Se esse polígono regular estiver compondo o poliedro, aí sim você vai ter um poliedro regular ou de Platão. E Platão afirma que só existe 5 poliedros regulares. Apenas 5 e não mais do que isso. Primeiro poliedro, tetraedro. Dá para ver que o tetraedro tem 4 faces triangulares. Dá para ver, tome nota. Aqui são nas suas faces, são triângulos. Então você vai ter faces triangulares, ao todo são 4 triângulos que vão compor esse tetraedro. Tetra, 4. Então tetraedro é exatamente o primeiro poliedro de Platão, tá bom? Segundo poliedro é o cubo, que é também conhecido como hexaedro, porque tem 6 faces quadrangulares. E essas faces quadrangulares são todas iguais. Então, no cubo, você também vai ter uma figura platônica. Primeiro, tetraedro. Segundo, cubo ou hexaedro. Para você não esquecer, eu vou colocar aqui do lado, tá? Então, cubo, entenda que ele é uma figura hexaédrica. Então, ele é uma figura, ele é chamado de hexaedro. É um sólido poliédrico chamado de hexaedro, que no popular é chamado de cubo. Beleza? Primeira, tetraedro. Depois, cubo. Terceira, octaedro. Deixa eu tirar aqui minha paleta. Aqui, ó. Octaedro tem 8 faces triangulares. 4 faces em cima, 4 faces embaixo, formando essa estrutura fechada só por triângulos regulares. Óbvio que ela vai ser uma figura, um poliedro. Figura não, um poliedro de Platão. Terceiro poliedro de Platão, octaedro. Primeiro, tetraedro. Segundo, hexaedro, ou cubo. Terceiro, octaedro, que tem 8 faces triangulares. Beleza? Próximo poliedro de Platão. Quarto, dodecaedro. Cuidado que o dodecaedro é formado por pentágonos. Dá para ver que cada face tem 5 arestas. Então, dodecaedro são 12, ao nome dode, lembra? 12 faces triangulares, me perdoe, 12 faces pentagonais compondo a sua estrutura fechada, logo ele vai ser chamado de poliedro de Platão, tá bom? Porque as faces são todas regulares, os lados são todos iguais. Beleza pura? Tranquilo. Primeiro qual é? Tetraedro, 4 triângulos. Cubo, 6 quadrados. Octaedro, 8 triângulos. Dodecaedro, 12 pentágonos. Tranquilo? Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e, por fim, icosaedro. Também é formado por figuras triangulares. Beleza?
figura triangular compondo em torno de 20, em torno não, exatamente 20 triângulos compondo esse cosaedro vai ser chamado de poliedro platônico, tá? São 5 poliedros platônicos, todas formadas por figuras regulares, e você não pode confundir ou esquecer, e tem que tomar nota dessas características. Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro são os 5 poliedros platônicos, tá bom? Tomem nota. E aí, para finalizar a aula de hoje, você vai identificar no seu dia a dia quais são os poliedros que você enxerga, quais são os poliedros que você visualiza, anota, coloca no comentário ou manda para mim, que aí eu vou saber e resolver e comentar junto com você, para a gente aprender junto, tirar dúvida, tudo pela internet. Beleza? Toma nota, curte, comenta, compartilha. Essa aula a gente encerra aqui. Até mais!